Olá, olá, olá! Começa agora mais um RH Desumano. Aqui você nada ou vira isca. Antes da gente apresentar o candidato de hoje... Candidato não, né? Candidato é muito entrevista. O convidado de hoje, eu quero deixar um recado para vocês. A Factorial está concorrendo ao prêmio Top of Mind como provedora de serviço de RH e eu espero e conto com o voto de vocês. O link vai estar aqui na página, então curta, comentem, compartilha e votem muito. Hoje eu tenho aqui o Willy Alberini, ele é supervisor de RH da Better EdTech. Eu vou deixar o Willy se apresentar e a gente vai fazer um papo super legal sobre avanço tecnológico versus estagnação pessoal. Willy, quem é você? Conta pra gente o que você faz, o que são as demandas que você lida no dia a dia. O que caiu? O Willy Alberini, ele é supervisor de RH da Better EdTech. E eu vou deixar ele se apresentar e a gente vai ter um papo super legal sobre avanço tecnológico versus estagnação pessoal. Bom, como você falou, meu nome é Willy. É um prazer estar aqui, um prazer ter sido convidado. Eu sou profissional de RH já há cerca de 5, quase 6 anos. Eu comecei, na realidade, na parte mais de educação. Então, eu tenho uma grande paixão por desenvolvimento de pessoas em seus diferentes aspectos. E atualmente eu trabalho na Better EdTech. Nós somos uma empresa de tecnologia que atua com educação. E nós assumimos também a marca da Associação Alumni, que é uma escola de inglês muito tradicional aqui da capital de São Paulo. Nossa, que legal. E como que vocês têm trabalhado a questão tecnológica? O que você compara? O que a gente pode falar, sei lá, de 10 anos atrás, quando a gente fala principalmente de EdTech, para o que acontece hoje, toda a inovação e todas as ferramentas que a gente tem hoje versus o que a gente tinha no passado. Como que você vê essa evolução? Ela facilitou, ela dificultou, ela facilitou o acesso, ela possibilitou mais pessoas desenvolverem suas habilidades? Como que você vê isso? Olha, falando de tecnologia de período anterior, no mercado de trabalho eu já estou há algum tempo, mas dentro de RH especificamente não há tanto tempo, né? Eu diria que tecnologia, principalmente a gente tinha o quê? Office, tínhamos softwares de vídeos como Skype, o Zoom é uma coisa um pouquinho mais recente. E hoje em dia nós temos softwares para tudo. Então, desde a IA e suas diversas formas de IA, temos agentes de IA, temos muitas possibilidades e plataformas que nos facilitam diferentes coisas também. Então, CRMs muito bem desenvolvidos. Então, nos diferentes âmbitos da empresa, a tecnologia ela está presente. Uma coisa que eu acho que é muito interessante de analisar hoje em dia é que o acesso a essas ferramentas ele é mais democratizado. Muitas delas têm funções gratuitas. Muitas delas, inclusive, elas te ensinam a usá-las. Você pode perguntar para o ChatGPT como utilizar ele da melhor forma, por exemplo. Coisa que a gente não tinha anteriormente. Ou você fazia um curso para aprender a mexer no Excel, por exemplo, ou você teria de aprender na raça. Então, acho que o contexto mudou um pouquinho. Eu estudei a vida inteira em escola pública, né? E aí eu lembro que, imagina, não vou falar porque eu sou muito jovem, vocês sabem disso, mas eu lembro que batiam na porta da sala e falavam, olha, tem um curso de Excel. Então, quem que faz o curso de Excel hoje em dia, né? Você precisa ter esse curso, você precisa fazer um curso de como mexer no pacote Office. Hoje, acho que nem existe isso mais. E eu acho, não sei se eu tenho essa sensação, não sei se você compartilha dessa visão, que eu acho que a pandemia, ela não só proporcionou esse avanço tecnológico, porque ela impulsionou, mas eu acho que a pandemia mexeu um pouco na zona de conforto de todos nós. Então, a nossa procura também foi, porque eu tô com tempo livre, eu tô em casa, eu não posso sair na rua, eu tô entediado e eu quero me profissionalizar. Então, eu acho que eu comecei a dar uma chance à tecnologia, né? Então, assim, eu mesmo no começo, eu olhava assim e falava, vou fazer um curso, como é que eu vou fazer esse curso online? Eu acho que é muito mais produtivo presencial. E aí a própria pandemia mostrou que não, que hoje as ferramentas estão desenvolvidas a ponto de que você consegue adquirir esse conhecimento. Você acha que, a nível pessoal, a pandemia ela impulsionou a curiosidade, ela forçou as pessoas a irem porque ela tinha que ir, ou você acha que foi um movimento natural? Eu acho que você utilizou uma palavra-chave aqui para mim, que é o forçar. Muitas coisas já estavam disponíveis, mas nós não dávamos uma chance para elas. E talvez, numa progressão natural, isso viesse a acontecer eventualmente? Sim, mas acelerou de uma forma forçada. Falando, por exemplo, da questão de tecnologias, eu, por vezes, poderia resolver alguma coisa ali, me encontrando com alguém, fazer uma pergunta, fazia no papel. A gente, por exemplo, falou da questão de Excel, de planilhas.
Se eu tô de forma remota, trabalhando com uma outra pessoa, eu preciso saber utilizar aquilo. Eu não tenho uma outra alternativa. E falando também sobre questão de desenvolvimento pessoal, que é o que você tinha perguntado, eu acho que abriu muito a nossa mente. Eu venho de um contexto de educação. Então, antes mesmo de trabalhar em uma EdTech, eu trabalhei em escolas de idiomas durante muito tempo. E durante o período da pandemia, eu estava exatamente em uma escola de idiomas, que passou de um paradigma, 98% presencial, para completamente remoto. E nós vimos as pessoas mudando a forma, o comportamento delas referente ao ensino e referente a estudar. Muitas delas tiveram de aprender como acessar as plataformas, porque elas não sabiam, por mais que fosse para estudar. Também de você ser mais regrado, porque você está ali em casa, não tem professor ali te cobrando ao vivo. Então, é um outro contexto. Eu acho, sim, que a pandemia ela acelerou e forçou essa mudança. E a disciplina, né? Porque o online, ele é fácil, você acessa em qualquer lugar. Mas você não tem a disciplina de que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tá o professor ali. Então, assim, você pode acessar o conteúdo às 3 da manhã. E não só isso, não é questão só de acessar o conteúdo, mas também de você estar presente de corpo e alma. Porque dentro do presencial, se você mexe no celular, se você muda o foco, as pessoas estão vendo. Existe uma convenção social de, ok, preciso prestar atenção. Dentro de casa, nada impede de eu estar ali com o monitor ligado, estou com a tela, vendo a tela, ela está aberta, mas ao mesmo tempo estou respondendo mensagem no WhatsApp. Ao mesmo tempo estou fazendo uma coisa, outra coisa. Às vezes eu estou trabalhando enquanto eu estou fazendo um curso. E não que você não vá ter um aproveitamento, mas será que vai ser a mesma coisa? Não. Sabe, Willy, quando a gente teve a ideia desse podcast, ele é um podcast pro colaborador, claro, também pro RH. É diferente quando a gente fala de um podcast focado só pro profissional do RH. Então, esse podcast é voltado pro colaborador entender essas demandas do RH e também trazer essas demandas. E aí, você que lida com pessoas no seu dia a dia, como você vê hoje o desenvolvimento desses profissionais? Você acha que hoje os profissionais estão preparados, estão buscando esse desenvolvimento? Ou ainda é um tabu e a gente vê um ou outro se destacando e as pessoas ainda um pouco confusas, até por conta da IA que está evoluindo. Como que você tem visto? Você acha que as pessoas estão realmente preparadas e surfando essa oportunidade? Ou as pessoas estão com medo? Ou as pessoas não estão nem conscientes do que está acontecendo? E a gente vê dentro de uma população, de uma empresa, 2 ou 3 realmente se destacando porque tem aquela curiosidade natural. Você acha que as pessoas estão ainda aproveitando dessa onda ou ainda não estão preparadas? Olha, eu acho que temos todos diferentes perfis, né? Então, contextos. Por exemplo, eu trabalho em uma EdTech. A tecnologia ela é um cerne do nosso modelo de negócios. Então, todo mundo tem um mínimo de aptidão tecnológica. Mas mesmo dentro desse contexto, teremos pessoas que têm uma performance mais avançada com tecnologias, IAs, trazem proposições, estão sempre antenadas com novas tecnologias, porque mesmo quando a gente fala de tecnologia e generalizando, o cenário muda completamente em 6 meses. O que ontem era uma grande novidade, por exemplo, do que o ChatGPT conseguia fazer, nós temos outros agentes já que conseguem fazer, por vezes, melhor. Então, tem que estar sempre antenado. E dentro desse contexto, falando desse recorte, né, de uma EdTech, uma empresa de tecnologia, nós temos, sim, pessoas que conseguem utilizar IA, por exemplo, de uma forma mais básica, auxiliando com e-mails, auxiliando com isso, com aquilo. Como que eu consigo fazer tal coisa? Então, o que antes a gente ia para o Google perguntar como fazer, ou para o YouTube, agora pode ir para o ChatGPT, por exemplo, ou para alguma outra IA. E temos pessoas que são realmente bem avançadas. Algo que eu noto, aí falando um pouquinho mais da parte de recrutamento, temos sim pessoas que não estão se atualizando e que no dia a dia, quando elas passam numa entrevista, você percebe que ela não tem uma aptidão tecnológica. Ou mesmo que a gente estava falando antes da questão do Excel, do Word. Novas gerações, pessoas mais jovens, por vezes não sabem utilizar, às vezes não sabem o que é. Então, eu acho que o cenário ele ainda é bem miscigenado, bem misturado realmente. Eu acho que, inclusive, eu tenho pensado muito sobre a nova geração, porque a gente fala que são... A gente fala não, é um dado, eles são hiperconectados, mas tem um recorte aí, né? Diferente dos millennials, das outras gerações, a gente tinha um computador gigantesco. Então, a gente estava ali. E a geração Z, a Alpha, ela é hiperconectada no celular. Sim. Então, assim, naquela limitação pequena, na telinha pequena, e eu consigo ali editar uma foto, fazer um vídeo e consigo resolver. Quando eu vou pro notebook, pro desktop, esse é um cenário novo para mim. Então, assim, o que eu posso explorar aqui? Porque eu estou ali desde os meus 5, 6 anos, que a gente sabe que as pessoas têm acesso ao celular.
Que dica você dá para essa pessoa que ela tá confusa, que ela tá vendo tudo acontecer e ela tá vendo o avanço, ela tá perdida, ela tá pensando, vou perder meu emprego porque meu trabalho é operacional. Que dica que você daria hoje para ela no sentido do avanço tecnológico? O que ela poderia fazer? Olha, eu acho que o primeiro passo seria realmente começar a se familiarizar um pouco com essas ferramentas. Desmistificar elas. Porque a gente fala, AI. E muita gente nem sabe de fato o que é. Tem pessoas que não tiveram esse contato. Então, hoje em dia nós temos muitos cursos gratuitos que estão à disposição no mercado. E eu acho que seria um ótimo caminho começar por eles. Então, seja através de algo oferecido pelo governo, seja por alguma instituição privada que oferece esses cursos gratuitos, eles já são um ótimo norteador. A partir do momento que você começa a se familiarizar e desmistificar essas tecnologias, é começar a pensar como que eu consigo integrar isso no meu dia a dia? Como que eu consigo integrar isso dentro do meu fazer profissional? Porque hoje em dia é uma grande demanda do mercado você trazer inovação, você pensar em como otimizar os processos. Então, se você, de forma autônoma, tomar essa iniciativa, olha, vou estudar, olha, pensei nisso aqui para trazer para a empresa, ainda mais se for alguma coisa que é sem custo, é algo que com certeza vai brilhar os olhos do gestor, vai brilhar os olhos da empresa. Isso é muito legal. Eu vou até compartilhar uma situação nossa aqui da própria Factorial. Não me mate, Karine Coutinho sempre vai me matar quando eu dou algum exemplo que acontece aqui. Mas a gente tem uma reunião toda sexta-feira, que acontece no final da tarde, que é o All Hands. Então a gente se reúne para falar de atualização, para poder conhecer um pouco das outras áreas e a gente poder ter uma troca bem legal. E a Factorial, a gente, como uma empresa de pessoas, focada em pessoas, a gente oferece muitos benefícios. E a gente tem uma sessão no final que eles podem enviar perguntas anônimas. Então, dúvidas que eles tenham, e aí eu respondo essas dúvidas. E aí foi muito legal, porque eu acho que tem a ver com o tema. Na última semana, a gente recebeu uma pergunta assim. Eu gostaria de sugerir mais benefícios, como aula de canto e aula de dança. E aí eu fiquei pensando, né, assim... a gente tem uma infinidade de benefícios e essa questão, esse pedido me fez refletir, porque assim, não é uma responsabilidade da empresa, porque não é onde a gente atua, mas tem uma limitação aí, porque no mesmo momento eu fui, dei um Google e falei, olha, mas existem oficinas governamentais gratuitas, existem instituições, então eu acho que às vezes o profissional está esperando essa profissionalização, essa oferta de curso da empresa, quando na verdade a gente tem que olhar o que eu, profissional, o que eu, Renan, profissional, quero galgar em X tempo, e o que eu preciso fazer. E quando você menciona que existem esses cursos de AI gratuito, e existem muitos, e eu tenho, inclusive, estado em contato com algumas empresas que têm pedido para a gente ajudar a divulgar, porque não tem adesão. Existe uma demanda muito grande das empresas, das big techs, em formar as pessoas em AI. E o que está faltando é público. Sim. Então, assim, às vezes, essa é uma dica para você que está assistindo a gente, às vezes você como profissional está pensando por onde eu começo ou não tenho dinheiro, quando na verdade existe aí uma infinidade de soluções, e não é porque é gratuito que ela não vale a pena, ela vale super pena, porque tem big techs por trás disso, incentivando e estimulando essa formação. Do ponto de vista da empresa, você acha que as empresas estão preparadas também, não para formar, mas para investir em novas tecnologias, ou ainda você vê uma resistência? Eu acho que depende muito da natureza da empresa. Se a gente fala, por exemplo, de indústria, existem algumas limitações. Falar de forma chula aqui, mas o chão de fábrica é um pouco mais complicado de você implementar a AI a partir da manipulação das pessoas, dos colaboradores, porque você está trabalhando com maquinário. Então, dentro de um escritório, eu acho que já existe mais possibilidades. Só que também tem a questão da cultura da empresa. Tem empresas que não se renovam, elas não se atualizam. E aí isso já gera outras questões para a própria empresa. Um ponto só que eu queria mencionar, de algo que você havia falado antes, mesmo quando nós falamos de desenvolvimento de outros cursos, do que quer que seja, que é oferecido para colaboradores, muitos deles eles acabam não engajando. Se você não traz para eles o porquê que aquilo é importante, se você não faz um plano de desenvolvimento individual, atrelar isso a uma eventual promoção, etc., por mais que você tenha uma universidade corporativa à disposição dos colaboradores, por experiência própria, muitos não engajam, muitos não fazem. Então, algo que eu venho notando é que, além da questão da empresa trazer essa importância, realmente falta as pessoas saírem dessa posição mais passiva, que era o que você estava falando antes. Sabe que a gente passou, alguns anos atrás, a gente tinha uma equipe de formação para formar no produto, para formar em novas técnicas, e aí no começo foi muito legal, teve uma alta adesão. Depois a gente começou a perceber que as pessoas perdiam o interesse, mas elas entravam porque a formação era durante o horário de trabalho e aí é um tempo que eu tenho para resolver minhas coisas. Então, assim,
Quando a gente está falando de desenvolvimento, treinamento, cultura, eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência de que é uma oportunidade profissional. Então, assim, não é porque a empresa está me forçando a fazer esse curso. Esse curso pode te abrir muitas portas. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Tá todo mundo trabalhando para evoluir profissionalmente, né? E nesse sentido, o que é mais perigoso hoje? O que você acha que é mais perigoso? Não saber usar uma nova tecnologia ou achar que já sabe tudo? Tem uma frase de um pensador, escritor muito famoso, que é Oscar Wilde. Ele fala: não sou jovem o suficiente para saber de tudo. Eu acho que você acreditar que você sabe tudo já mostra muito da sua própria ignorância. Porque mostra que você não está aberto a pesquisar mais coisas, a descobrir novas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, da questão de tecnologias, surgem novas coisas todos os dias, em todas as áreas. Mesmo para RH, tem novas coisas que vão surgindo também e a gente precisa se atualizar. Então, não vou necessariamente dizer que um é mais perigoso do que o outro, mas eu acho que um mostra que não tem tanto conhecimento quanto acha que tem. Não, eu acho importante. Hoje tô cheio de insights aqui para compartilhar, né? Eu tenho uma colaboradora que, inclusive, está aqui nessa sala, não vou mencionar o nome, mas a gente já teve esse one-on-one algumas vezes e a gente chegou a essa conclusão e ela conseguiu entender porque, num outro cenário, ela tem uma ânsia de aprendizado gigantesco, ela está sempre querendo fazer tudo e aprender tudo e ela se desespera, tem aquela ansiedade de eu preciso entender isso, aquilo e aquilo. E aí eu lembro que a gente teve uma conversa one-on-one e eu falei, você não precisa saber tudo. Você precisa fazer o que você gosta e você precisa ter uma visão genérica das coisas, porque você vai supervisionar uma equipe que vai saber fazer tudo. Então, assim, não entre nessa ânsia de que, eu não gosto de fazer tal função, mas eu preciso fazer. Aí eu termino essa. Aí eu vou para uma outra função que eu também não gosto de fazer. Não, usa seu tempo para potencializar o que você gosta. E aí você precisa entender genericamente o cenário que você está inserido, as questões que você vai trabalhar, mas você precisa trabalhar com as pessoas que são experts naquilo e que gostam daquilo. E aí, em paralelo, até nosso founder, a gente uma vez por ano vai para Barcelona, então a gente faz essa reunião corporativa com todas as áreas e com vários mercados. E aí, esse ano foi bem legal, porque ele falou, a gente, com o crescimento que a gente teve nos últimos anos, a gente adotou uma nova estratégia. Vamos voltar a ser simples, porque a gente começou a burocratizar as coisas. Então, vamos manter todas as coisas simples. E, quando a gente está falando de contratação, vamos contratar os curiosos, não os experts. Porque os experts, e aí acho que tem a ver com essa pergunta, colaborador que sabe tudo, o expert, ele te limita. Porque ele sabe tanto do assunto que você vai chegar com uma ideia inovadora, ele vai te jogar um balde de água fria. Ele vai falar, não, isso não é possível. Porque se você fizer isso, você vai acontecer isso, aquilo e aquilo. E a gente que é tecnologia, que é startup, você tem ânsia de aprendizado. Você fala, não, então eu vou fazer. E aí o curioso não, ele vai te perguntar, mas ele vai te impulsionar a criar ou vai te trazer um aprendizado maior que você precisa ter para você conseguir acelerar. Nesse sentido, quais os erros que você vê mais frequentemente sendo cometidos porque tenta se atualizar, mas se perde no processo? Eu acho que um dos principais pontos é você saber onde você está procurando informação. Porque hoje em dia nós temos uma oferta tão grande de cursos, vídeo do YouTube, enfim, tem suas diversas fontes e tem muito conteúdo que é raso também. E dependendo do que você está falando, do que você está pesquisando, ele pode ser raso e levar a um engano. Então, acho que é muito importante, por mais que seja uma fonte gratuita, seja paga ou etc., você procurar uma fonte que seja fidedigna. Então, seja algo do governo, seja de uma instituição específica, mas algo que tem credibilidade. E você realmente ir a fundo, pesquisar um pouco mais sobre. Eu realmente acho que um dos maiores problemas é quando a gente fica dentro muito da superficialidade e a gente não sabe qual é a procedência daquilo que a gente está estudando. E qual que é o papel do líder nesse contexto? Então, assim, eu estou ali também como líder, vendo toda a evolução, eu estou ali, eu conheço o meu senso, conheço os meus colaboradores. Qual que é o papel do líder no incentivo do desenvolvimento contínuo? Ao meu ver, são duas coisas. Primeiro, de trazer a importância para o desenvolvimento, e essa importância ela pode vir tanto de algo mais formal, como um plano de desenvolvimento individual, como pode vir realmente num one-on-one, e mostrar, olha, eu tô vendo que tem potencial para a gente crescer muito nesse sentido, isso aqui vai ser muito importante para a gente. Dar esse direcionamento. E um outro lado que eu também acho muito importante é o reconhecimento. Não adianta você mostrar o caminho das pedras e quando a pessoa ela passa por esse caminho das pedras, você deixar isso passar batido. Nós gostamos de ser reconhecidos. Então, isso também é um ponto que é muito importante. E a liderança é interessante porque realmente ela conhece
o perfil do colaborador. Muitas vezes a gente está encontrando ali o colaborador desempenha um papel excelente, eu sei de um potencial que tem, que nem ele mesmo saiba que tem, e aí existe uma oportunidade, e é o meu papel guiá-lo. Falar, olha, você nunca parou a pensar nisso, mas existe uma oportunidade aqui, que eu acho que seu perfil tem muito a ver, quem sabe você não gosta? Então, como que a gente pode fazer? Então, assim, é um trabalho em conjunto que não depende só da liderança, mas eu acho que a liderança tem um papel crucial, né, no desenvolvimento. E agora, um pouquinho mais acima da liderança, como é que o RH estimula essa liderança a lidar com essa demanda? Porque a gente está falando, a gente teve um papo prévio, né? Então a gente está falando de liderança, que é um pouco solitária, a liderança é solitária, porque você está numa posição que você está lidando com uma equipe, com pessoas, e aí você já não tem esses colegas que alguma vez foi seu par, hoje não é seu par, é seu direto, então você tem um filtro a mais do que você vai compartilhar. E a liderança solitária. Como é que o RH estimula a liderança nesse sentido? Existe um posicionamento de RH, que é o posicionamento de business partner, que é a ideia de que ele é o parceiro do negócio. E esse posicionamento, ele tanto pode ser um profissional específico para fazer isso, quanto pode ser um posicionamento para um profissional de RH ali do departamento, ou seja, generalista, etc. E que é a ideia de que ele vai estar junto dos gestores para direcionar eles, para dar esse auxílio na parte de gestão. Exatamente porque, por mais que uma pessoa ela esteja gestora naquele momento, talvez ela não tenha ainda essas competências de gestão bem desenvolvidas. Então, ter uma pessoa que tem este olhar, não só de pessoas, mas de gestão e do negócio, é para falar, olha, quais são as pessoas aqui que têm potencial para crescerem? Seja de uma forma, numa linha para gestão, seja numa linha para especialista, porque existem diferentes formas de crescimento de uma carreira. Então, quais são as pessoas aqui que têm esse potencial já mais latente? Quais são as pessoas que a gente precisa desenvolver um pouco mais antes delas estarem prontas para esse próximo desafio? Ok, essas pessoas que ainda precisam de um pouco mais de desenvolvimento, o que a gente pode fazer? O que elas precisam desenvolver para elas estarem prontas? Porque eu acho que, no final do dia, nós não queremos, pelo menos essa é a minha visão, que o colaborador ele fique eternamente na mesma função. A gente quer que ele se desenvolva, porque a gente quer que a empresa cresça, o colaborador ele cresça, seja numa linha de especialista, seja numa linha de gestão, e que seja necessária a contratação de novas pessoas também. Então, toda a estrutura ela vai crescendo. Então, é fundamental para o gestor e para o RH ter esse pensamento de como desenvolver as pessoas que estão aqui, para que elas permaneçam aqui, queiram permanecer aqui, e para que elas se desenvolvam junto da empresa. E até uma questão dos anos 80, 90, que o único caminho da promoção era a gestão, né? Sim. Então você tinha aquele cara que era excelente, o super vendedor, e aí você falava, não, para estimular, para você ganhar mais, você vai virar gestor. E aí você tem um gestor horroroso, que não tem essa habilidade com pessoas, você perdeu um bom colaborador, porque você tinha um excelente vendedor e você já não tem mais, então isso era uma coisa muito enraizada. Mas isso ainda acontece, é muito comum, justamente quando o gestor toma essa decisão sozinho, sem o apoio do RH. Sim. Porque aí o gestor também tem essa visão de que o único caminho é a gestão. E a gestão não é o único caminho. Às vezes isso é a maior armadilha que você vai ter para o seu próprio resultado. E aí, mais além, quem cuida do RH? Nossa, essa é a pergunta de milhão. Essa é a pergunta de milhão. Eu acho que quando nós temos ali um time de RH, a gente se ajuda, né? Mas mais do que isso, eu acredito que é muito importante o RH estar bem alinhado com a alta gestão da empresa e que trabalhem de forma conjunta, tenham uma parceria. Então, eu, dentro do meu contexto atual, por exemplo, eu tenho uma diretora que ela é muito parceira. Então, eu trago para ela os desafios de RH, ela me traz direcionamentos também do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, e juntos nós vamos nesse caminho. Mas tem algumas coisas que realmente o RH se ajuda. Não, é porque é uma visão, né? Todo colaborador, é muito comum de todas as empresas, aí você vai sair do trabalho e vai falar do RH, né? Todo mundo adora falar do RH. O RH é o maior assunto dos transportes públicos do Brasil. Você viu a pessoa do RH, o que ela fez? Porque o RH decidiu isso. E eu acho que falta aquele temperinho, né? A empatia de falar assim, mas esse cara também é um colaborador, essa pessoa também está sendo cobrada. Por que será, né? Então, assim, o RH sempre é o vilão. Você tocou num ponto, assim, primordial. Já passei por alguns contextos empresariais onde tinha algumas coisas que não estavam acontecendo da melhor forma possível. Eu, enquanto colaborador, enquanto uma pessoa que está presente na folha de pagamento, eu também era influenciado por essas questões. Mas os colaboradores, eles tinham esse olhar de, é o RH, me vilanizando. Obviamente, não cabe a mim sair me defendendo, nada do gênero, eu represento algo ali e eu entendo que é algo natural. Às vezes é mais fácil você projetar no RH do que você entender que existe toda uma estrutura, existe um contexto. Eu separei aqui, antes de começar esse episódio, eu postei nas redes sociais pedindo para as pessoas enviarem relatos
sobre situações desumanas que elas passaram. E aí a gente sempre traz esses relatos para a gente poder discutir com uma visão do RH, né? O que deveria ser feito. Eu vou selecionar algumas aqui para a gente falar. Então, e aí eu queria saber a sua opinião profissional sobre esses relatos. Essa é legal. O diretor levou um deputado que nos intimou a votar em um presidente. 200 pessoas. O que você acha dessa situação? Olha, para início de conversa, falando português claro, isso é ilegal. Muito complicado de tomar alguma postura específica. Mas o que eu diria, assim, num teor mais prático, o voto é sigiloso. Você vota em quem você quiser. Não, imagina a situação constrangedora. Completamente constrangedor. Constrangedor e o colaborador também tá ali, porque você tá pensando, meu Deus, eu vou agradar e vou falar que eu sou contra. E se sentindo coagido. É horroroso. Gente, não faça isso. Essa é comum, viu? Aqui eu vou ler agora, é muito comum. Eu já ouvi, você já ouviu, todo mundo já ouviu. A gestora de RH falava mal de mim no horário do almoço para diversas pessoas da empresa. Nossa. Essa é comum, é mais comum do que a gente imagina. Eu sei. Eu confesso, assim, que me dói muito. Porque eu sei tudo que profissionais de RH passam. Mas tem alguns profissionais que quando a gente vê o que eles fazem é difícil defender. Então, nesse caso é complicado. Porque você vai reclamar para quem? Pro RH? Não dá. Porque você também é um colaborador. Você também é um colaborador, exato. Mas vou ser muito sincero, eu acho que, pelo menos enquanto profissional de RH, é a mesma coisa que a gente tinha falado da gestão, de que é um pouco solitária. O RH também acaba sendo um pouco solitário, porque você tem acesso a informações sigilosas, você não pode falar o que você quer para qualquer um. Agora, quando um colaborador ouve o RH falando mal de uma outra pessoa, aí a gente tem um problema. Porque é exatamente o que a gente falou antes, né? Então, o RH já tem essa posição do vilão. Porque, claro, se é benefício é legal, mas as pessoas esquecem que o RH tá trabalhando em benefício. Sim. Mas se é alguma política mais restritiva, então, lá, eles estão de olho em mim. Agora eles estão microgerenciando o meu horário. Porque hoje eu esqueci de bater o ponto e o RH já mandou e-mail. Então, aí você vai criando esse fantasma, né? Então, assim, o RH tá me perseguindo. Então na hora do almoço tá falando de mim, então eu vou ser mandado embora. Aí você começa a criar aquela situação insustentável pro colaborador. Sim. E aí eu acho que, claro, a gente não pode fechar os olhos para que o RH é uma pessoa, é um ser humano, que também vai comentar, assim como você, como colaborador, vai almoçar e comenta alguma situação, mas as pessoas não querem isso, elas querem acreditar que o RH não é uma pessoa. O RH não é uma pessoa, ele não pode falar, ele não vai criticar, mas obviamente eu acho que isso tem que ser feito dentro dos valores éticos, né? Exato. E de repente com um colega da mesma área, e você tem uma percepção pessoal. E mesmo a ideia do o falar mal já não é uma coisa que é necessária, né? Desabafar o que quer que seja, tudo bem. Mas agora falar mal de uma outra pessoa, seja o RH falando mal de alguém, seja uma pessoa falando mal da outra, a gente entra no âmbito da fofoca, algo que é desnecessário. Mas algo que eu acho muito importante de mencionar é que a posição e a função do RH ali, ele tá como um guardião. Um guardião da legislação, um guardião da cultura dentro da empresa. Ele tem uma função que ele tá cumprindo ali. Ele não é, aspas, chato em algumas questões por querer. Faz parte da função. E se existe uma cobrança quanto a alguma coisa, é porque tem um motivo maior. Se eu tô cobrando, por exemplo, referente ao ponto, é porque eu preciso fechar o ponto para eu conseguir lançar para a folha de pagamento para você receber. Se você atrasar isso, eu vou atrasar outra coisa. Você vai querer que o seu salário atrase? Não. Então, uma coisa está conectada com a outra. Não, e sabe o que é interessante? O RH, ele tem essa... Eu tenho uma política muito direta, às vezes eu tomo umas bronquinhas, mas eu gosto muito da transparência. Então, assim, quando eu vejo que começou uma fofoca, primeiro que fofoca é natural, vai acontecer. Se você da sua empresa tá falando, não tem fofoca aqui, vai, é ser humano, é cultura brasileira, a gente vai falar, todo mundo vai falar, mas eu acho que tem que ser algo saudável. Então, eu tenho uma cultura de transparência aqui, quando eu ouço alguma coisa muito absurda, aí eu chamo todo mundo e falo, gente, vamos conversar? Isso não existe. Pelo amor de Deus, vocês estão criando. E aí eu tenho uma outra dica que eu sempre falo. Por que vocês estão criando esse monstro? Aí essa pessoa ouve uma fofoca que não é verdade, isso não aconteceu ou não vai acontecer. E aí ela vai almoçar com a coleguinha que sabe menos que ela. E ela conta pra coleguinha, aí a coleguinha vai almoçar com outra pessoa. É o telefone sem fio. E aí eu falo, se a fofoca é sobre quem? Por quê? Pergunta, vai na pessoa e fala, olha, fiquei sabendo disso, é verdade? Sabe por quê? Porque tem um peso muito maior. Eu como... em toda a minha trajetória profissional, é horrível quando você vai para casa preocupado com uma situação que você não sabe se é verdade. E aí você acorda desmotivado para trabalhar, porque você fala, tá acontecendo isso. E às vezes não tá acontecendo isso. Às vezes foi uma situação tirada do contexto. E aí você vai com aquele peso do trabalhar, até que isso seja desmistificado ou não aconteça, você vai sofrendo aos poucos por algo que não existe. Então eu sempre falo, cara,
Em vez de você perguntar para o coleguinha, pergunta para quem vai poder te ajudar. Não fica lastrando, porque isso vai te fazer sentir pior. Mas aí você toca num ponto que as pessoas não estão preparadas para ter conversas difíceis. E eu acho que a gente cria um monstro na nossa cabeça do que pode ser essa conversa. E às vezes é só esclarecer, olha, eu ouvi tal coisa, é verdade isso? Você pode me explicar um pouco melhor? E às vezes não é nada daquilo que chegou para você. Só que você vai tão preparado para a confirmação dos seus piores medos que você adia essa conversa. E às vezes acaba sendo mais fácil você se cercar dessa emoção ruim do que você realmente confrontar. E eu acho que falta um pouquinho isso. Aí, puxando para a questão da gestão também, é importante a gente ter um ambiente onde você tenha uma conversa aberta com seus liderados. Eu tenho condições de, com o meu gestor, eu tirar uma dúvida sem achar que eu vou ser recriminado por isso. Porque às vezes você chegar para o seu gestor e falar, olha, eu ouvi tal coisa, tem gestor que pode reagir muito mal. O que você está ouvindo para fofoca? Ou algo do gênero. Então, enquanto gestão, faz parte da nossa função também ter esse diálogo aberto, ou pelo menos abertura para isso. E eu acho que enquanto colaborador a gente não pode ter medo de conversas difíceis. Sim, eu estimulo muito isso, sabe? Eu falo sempre algo que no começo soou mal, mas não é. Primeiro que a gente não é uma família. Eu falo aqui, a gente não é uma família. E não, a gente não vai ser uma família. Eu não quero que a gente seja uma família. Eu não tenho essa pretensão, porque ser uma família carrega todo aquele drama de ser uma família, que meu Deus, eu não posso fazer isso porque fulano tem muito apreço a pessoas. Nós somos um grupo, nós somos uma equipe de profissionais talentosos que a gente se respeita, se apoia e que a gente trabalha com um objetivo comum. Então, Sim. A gente não é uma família. Então, a partir do momento que você sabe que você não é uma família, você cria esse espaço para ser transparente. Então, assim, cara, nós estamos todos aqui. Por que nós estamos aqui? Para alcançar um objetivo. Então, se tem alguma coisa que está atrapalhando ou minando a gente a chegar a esse objetivo, a gente tem que sentar e resolver. Concordo. Se a gente é uma família, a gente não faz isso. A gente fala, fulano é assim mesmo, deixa pra lá. Não, a gente não é. Então, a gente tem que cada vez mais incentivar conversas transparentes, conversas de pessoas adultas. Eu sempre falo isso, nós somos adultos. Sim. Então, assim, não encare isso como um tabu. A gente vai resolver isso de frente. Mas a gente tem que estimular cada vez mais a transparência justamente para minar esse campo da fofoca que é nocivo. Sim. E aqui um outro relato, vou deixar esse como último. Quando trabalhava 8 horas em pé, sendo atendente, não podia sentar. Nossa, é complicado. Eu confesso que eu, pessoalmente, eu tenho um problema para ficar em pé durante muito tempo, então me compadeço. E eu realmente fico pensando, gente, o que custa ter um banquinho? Mas tem algumas funções que eu acho um pouquinho mais complicada, né? Quando a gente fala, por exemplo, quem trabalha em shopping, às vezes tem suas complicações. Não tem muito uma sugestão para esse caso. Só me compadeço realmente. Eu acho que a gente tem que ser mais empático, né? A gente tem que... Pessoas em foco, né? Então, a gente tem que... Nós estamos lidando com seres humanos. Então, assim... Será que tem a necessidade disso? Será que a gente não pode intercalar os intervalinhos de senta aqui? Porque é feio estaticamente se o cliente chega e está sentado. Gente, você é um ser humano, sabe? Então, acho que a gente pode adotar um modelo mais empático, não esse modelo... industrial, Fordismo, que você tem que produzir. Eu acho que a gente já ultrapassou esse momento. E caminhando agora para o final, a gente tem uma situação super legal aqui, que a gente ainda, em várias empresas, eu diria que a grande maioria, a gente ainda assina o ponto de maneira manual, na folhinha, assinando, e o RH conferindo aquilo. Imagine a loucura. E eu vou convidá-lo a assinar nossa folha de ponto para certificar que você esteve aqui hoje. Nossa folha de ponto desumana. Olha, eu vou te falar que faz muitos anos que eu não assino o meu ponto na folha. Gente, que dia hoje mesmo? Hoje é dia 6. 6/6. Um prazer assinar sua folha. Logo, logo, com a Factorial moderniza isso aí, gente. Vai conhecer a Factorial para você não ter que assinar uma folha de ponto manual. E aí eu quero agradecer a sua participação. A gente tem aqui um mimo, né? Uma lembrancinha para agradecer a sua participação, o seu tempo, você ter compartilhado com a gente toda a sua experiência. Espero que você goste. Obrigado. Já sei que você gosta de café, então vai ser super produtivo. Eu adorei. Obrigado. E eu queria que você nos deixasse onde te encontrar, como que você pode apoiar as redes que você utiliza, onde as pessoas podem trocar esses insights, buscar mais informações sobre RH, onde você pode agregar aí no dia a dia delas. Olha, eu confesso que eu não sou uma pessoa muito presente nas redes sociais. Profissionalmente falando, pode me encontrar no LinkedIn como Willy Alberini, com I no final, e Willy com Y. E
estou sempre à disposição, caso qualquer pessoa queira ter uma troca, pedir opiniões, conta coisas de RH, eu estou sempre à disposição. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio. Não esqueça de votar na Factorial, no prêmio Top of Mind. E em breve você vai poder assistir esse episódio na íntegra no YouTube. Sigam lá, comentem, compartilhem e votem muito. Obrigado. Esse foi mais um RH Desumano.